Vou contar hoje a história de uma pessoa que não conseguia largar um comportamento, um hábito. No caso, o cigarro. Essa pessoa é o meu pai. Ele fumou por mais de 40 anos, que desde que eu me lembrava de ser gente, meu pai já estava com o cigarro na mão. Tanto que uma das memórias que eu tenho de infância é dele fumando o último cigarro, quase dormindo, tomando um café, sabe, uma coisa louca que ele não conseguia ficar longe do cigarro. Mas nós somos de uma família espírita, ou seja, meu pai médium, sempre incorporou, a gente até tinha um meio centro em casa onde ele atendia pessoas, recebia um caboclo. E esse caboclo promovia curas, umas coisas bem incríveis que depois vocês quiserem, deixa os comentários aí que eu conto essa história um pouco mais a fundo. Mas, ou seja, meu pai sempre esteve em contato com o mundo espiritual. E o mundo espiritual pedia para ele não fumar ou ingerir bebida alcoólica nos dias que tivesse que ir em algum centro espírita. Passaram-se muitos anos, meu pai já não atendia mais como médium, nada disso, mas ele continuava frequentando vez ou outra algum centro espírita para tomar um passe, para se energizar. Ok. Eis que ele foi morar na Bahia, ele e minha mãe. Saíram daqui de São Paulo, foram para a Bahia, chegando lá, procurou um centro espírita para frequentar. E nesse centro, um kardecista, né, no caso, ele não conhecia ninguém, mas ele ia todo bonitinho, continuava não fumando nesse dia, continuava não bebendo e ia para o centro. Ele assistiu uma palestra normal e estava indo embora. Na hora que ele estava indo embora, uma senhora bateu no ombro dele e falou assim, com licença. Ele virou para trás, sim. E ela disse para ele, eu tenho um recado para o senhor. Ele achando que era alguém do centro, porque ele era novo ali, ele falou, pois não. Aí ela falou, o irmãozinho do outro lado pediu para informá-lo que se o senhor não parar de fumar, em algumas semanas o senhor vai estar lá do outro lado com eles. Meu pai entendeu o recado. Minha mãe estava com ele, ouviu, achou estranho, vieram depois no carro comentando, nossa, como que ela falou assim e ela nem te conhece e tudo mais. Passou. Meu pai, a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava em casa antes de dormir era pegar e acender o cigarro dele, né? Já tinha passado pelas obrigações espirituais dele, ok. Nesse dia, minha mãe falou que ele pegou o maço de cigarro e colocou em cima da estante. Ela olhou, não falou nada. No outro dia, ela passou a estante, o cigarro ali. Ela falou, ele nem tocou no cigarro aquela noite. Mas ela falou, daqui a pouco ele volta. Passados-se mais alguns dias, minha mãe percebeu que o cigarro tinha sumido dali. O maço não estava mais na estante. E aí ela ficou com aquilo encafifada, mas ela não perguntou, né? Marrenta, não quis falar nada. Ela foi recolher o lixo e ela encontrou um maço de cigarro dentro do lixo. Ela, curiosa, foi olhar e ele estava intacto. Do jeito que estava, tipo, tinha sido aberto, tirado um ou dois, era exatamente assim que estava. Ela achou estranho e ela falou, mas será que ele vai conseguir persistir? Passaram-se muitos e muitos anos e meu pai nunca mais fumou. Por que eu estou trazendo essa história para vocês? Eu estou trazendo porque muitas vezes a gente não tem um motivo para mudar um comportamento forte o suficiente. Meu pai, ele tinha o motivo da saúde dele. Ele sabia que a saúde dele estava, né, indo ladeira abaixo. Mas não tinha dado nada mais sério. Não tinha vindo uma doença que realmente causasse um impacto tão grande a ponto dele largar aquele vício, né, que o cigarro é um vício. Então, quando a gente fala para as pessoas que a gente não consegue mudar, que a gente não consegue largar um hábito, fazer uma dieta, praticar exercício, mudar a nossa mentalidade para conquistar a vida que a gente deseja, o fato é que a gente não tem um motivo para ação tão forte. Eu vejo que se uma pessoa que passou mais de 40 anos conseguiu largar de um dia para o outro um vício que ela dizia que era químico, era biológico, ela não conseguia largar de jeito nenhum, mas largou por causa de uma palavra que uma pessoa passou para ela, significa que talvez os nossos motivos para ação sejam muito fracos ainda.
Se você olhar para você de verdade, eu falo sobre desenvolvimento, eu ajudo pessoas a mudarem suas vidas de verdade, eu falo que nós temos que buscar aí dentro de você o motivo que vai te levar a agir da forma como você deseja. Para isso, a primeira coisa que eu, por exemplo, trabalho dentro dos meus programas, dentro dos meus atendimentos, é a autoestima. A pessoa tem que se amar ao ponto dela enxergar o Criador dentro dela. Porque quando a gente enxerga que nós somos centelha divina aqui no planeta, a gente entende que a gente não vai fazer nada que possa magoar, ferir, chatear, que seja essa nossa parte divina. A gente começa a tratar o nosso corpo, a nossa vida, os nossos semelhantes, tudo à nossa volta de uma outra maneira. Isso é o que eu falo sobre a expansão da consciência. Quando a minha consciência começou a expandir, eu estava anos-luz do que eu sou hoje. De uma pessoa segura, autoconfiante, calma, tranquila, dócil de verdade. Eu era uma pessoa muito mais aguerrida, muito mais briguenta mesmo. Eu acho que eu era uma pessoa que era muito mais voltada a viver em batalhas do que viver na calma, na serenidade, que vem daquele lugarzinho que você sente que você está sendo cuidada por Deus, pelo todo, pelo universo e o nome que você quiser dar. Muitas vezes eu chamo ele de fonte, do todo, do meu eu superior. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que se você não está conseguindo mudar de verdade, talvez seja a hora de você buscar um motivo mais forte. Antes de que sua vida comece a degringolar de tal ordem, eu sei porque a minha viveu exatamente essa fase para eu chegar onde eu cheguei. De hoje eu falar, eu tenho tempo de meditar, eu tenho tempo de me conectar com Deus, eu tenho tempo de estar sintonizada com o todo. Sabendo que você, eu, todo mundo somos parte disso. Então, eu queria trazer essa história para vocês e eu espero que do fundo do meu coração vocês consigam tudo o que vocês quiserem na vida, porque isso é possível. Assim como um dia meu pai conseguiu largar um vício de 40 anos, eu sei que qualquer coisa que você deseje, ela é possível. Se qualquer pessoa no planeta fez esse caminho, trilhou essa jornada, é possível. Então talvez, só talvez, as suas crenças estejam impedindo você de alcançar o que você deseja. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou adorar ler. Se você quiser se conectar comigo, tem aqui embaixo uns links de como a gente pode vir a trabalhar junto, porque eu ia ficar muito honrada de te ajudar nessa jornada. Se não é inscrito no canal, fica o meu convite. E se você gostou desse conteúdo até agora, deixa um like para eu saber que você gostou. E deixa um não like se você não gostou, pelo menos eu vou saber a opinião de vocês, que para mim é muito importante. Até uma próxima.